Próxima atração no canal 25. Logística em Foco. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade. Estamos iniciando mais um programa Logística em Foco. Nosso convidado de hoje é o João Paulo Lopes. O João Paulo que é gerente de supply da PH Fit. João, obrigado por ter aceito o convite. Eu que acabei desviando um pouquinho a tua logística de hoje. Você gentilmente aceitou o meu convite para estar fazendo mais um Logística em Foco. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e estou à sua disposição. Agora nossa relação extrapolou um pouquinho o profissional, né? A gente acaba fazendo amizade nesse meio corporativo aí, a gente acabou se conhecendo numa negociação, numa operação, e a gente acabou aprendendo a admirar a competência do João Paulo, e não há nenhuma demagogia no que eu estou dizendo. A gente tem andado um pouco mais junto e a gente tem visto toda a experiência que o João Paulo tem na área de supply, por isso que o meu convite do João tá aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre a logística, sobre supply, enfim, nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, João. Você está há um bom tempo já no segmento, com trabalho de consultoria, trabalhou com diversos segmentos do mercado. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história profissional. Bom, a minha formação é administração de empresas, eu fiz especialização em comércio exterior, fiz uma pós-graduação na Poli em administração industrial, foquei bastante a questão de cadeia de abastecimento e qualidade. Fiz um MBA também em logística empresarial na Fundação Getúlio Vargas, já faz algum tempo. E no fundo, com logística especificamente, desde 81 eu trabalhei na área de comércio exterior de um grande banco. Depois, a consultoria, já entrei direto no desenvolvimento. O foco na época da reengenharia, início dos anos 80, o grande foco era a reengenharia. Então eu atuei muito na formação de processos da cadeia de abastecimento, principalmente para áreas produtivas, Isso foram alguns anos. Depois eu entrei numa grande empresa do segmento automotivo, Autopeças, onde eu fiquei durante quase 14 anos e posteriormente voltei para a consultoria, para a área acadêmica. Eu lecionei em faculdade de tecnologia, ainda tenho uma ligação com a área acadêmica. Bem sabe que eu saí de São Paulo, achei que já estava na hora de sair de São Paulo, resolvi mudar um pouquinho de áreas, vir para o interior. E hoje eu ainda tenho alguma participação faço alguns trabalhos à parte de consultoria, mas também tenho o cargo de gerente de supply chain de um grupo têxtil bastante grande aqui no interior de São Paulo, PH Fit, e estou tentando trazer um pouquinho do que a gente aprendeu até agora na aplicação prática dentro dos processos da área têxtil. Eu sinto que o segmento têxtil não é um segmento que eu tenha atuado de forma muito intensa, Eu estou aprendendo algumas particularidades do segmento, mas no fundo a gente sabe que a logística, tirando algumas variações, ela é bem similar, em termos de aplicação de processo, e acho que a gente está conseguindo alguns resultados bem interessantes. Agora, como é que você avalia, João, esse crescimento acentuado que a logística e o espaço que o segmento logístico tem ganho no Brasil hoje? A gente entende que a mesma velocidade que esse segmento cresce hoje, a outra realidade é a falta de entendimento de efetivamente o que é logística. As pessoas misturam a logística com infraestrutura, com transporte. Sim. Como é que você avalia esse crescimento da logística e essa falta de entendimento efetivo do que significa a logística dentro de uma indústria, por exemplo? Olha, acho que é bem colocado. A questão do crescimento, eu acredito que seja uma questão natural. A gente tem hoje, como sempre, nós tivemos uma conjugação de preços. Hoje fala-se muito em custo, a questão da globalização foi muito importante do ponto de vista brasileiro, principalmente, porque demonstrou realmente uma deficiência de estrutura que a gente tem, tudo está interligado. Mas o crescimento da logística, eu acho que se deve a um fato relativamente simples de compreensão. É uma questão de preço. O preço é composto basicamente pelo custo mais o lucro. Não adianta.
O capitalismo exige o lucro, senão ele não tem sentido em existir. E o lucro é inerente. Ok. O custo. O custo basicamente é composto de 3 elementos. A matéria-prima, que via de regra hoje é quase tudo commodity. A mão de obra, que hoje a mão de obra não varia muito o preço, ou seja, o que um funcionário recebe em uma empresa dentro daquela especialização, ela não varia muito em relação a outras empresas, está um pouco parelho. E os gastos gerais, os famosos despesas gerais ou os gastos gerais. É aí que mora a oportunidade, é aí que a logística tem uma grande oportunidade de contribuir nesse sentido. Por quê? Se o custo da matéria-prima é o mesmo, então o que vai variar é o custo que você tem para administrar essa matéria-prima. Então, estoques mais inteligentes não significam necessariamente estoques menores, mas estoques mais adequados à tua demanda, maior rapidez, maior visibilidade, maior domínio dos processos. Tá? Então, a logística, um conhecimento logístico, uma melhor gestão logística podem muito reduzir os custos. Então, acho que o crescimento da logística é natural porque nós precisamos reduzir custos. E logística, basicamente, atribui custos. Ela não coloca valor no produto. Ela pode reduzir os custos. Então, acho que o crescimento da logística vai muito por aí. Agora, essa confusão que você fala de logística, por que essa migração logística e supply chain? Né? Que existe uma certa confusão e essa questão de preparação. Eu concordo com você. Quando se fala em logística no Brasil, a primeira imagem que vem é de um caminhão. Né? Você fala em logística, até alguns anos atrás você tinha lá transportes e tal. Hoje não, hoje é tal, logística e transporte. Mas mudou muito. Então, quem é logística hoje? Todo mundo que estiver dentro de uma empresa é logística. Então, se a portaria não estiver bem coordenada com os horários que foram determinados, ela interfere no processo. Se o departamento fiscal não estiver bem alinhado com toda a questão, agora com a DANF principalmente, né, a questão eletrônica, se o pessoal de TI, se o pessoal de processos, enfim, todos fazem parte do que? Da cadeia de abastecimento, que é o supply chain. Então eu costumo, até nas aulas, no treinamento, eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal. No início do treinamento eu pergunto, quem aqui trabalha com logística? Então, via de regra, aí 50%, 60% são treinamentos voltados à logística, né? E eu faço um desafio, falo, meu desafio é o seguinte, a minha missão é que no final desse período que a gente ficar junto, quando eu vou repetir essa pergunta, eu gostaria que 100% levantasse a mão. Porque na realidade, todo mundo está envolvido com a cadeia de abastecimento. Se qualquer elo dessa corrente falhar, no mínimo, vai demandar maior estoque. Quanto menor o nível de informação, quanto menor a velocidade, maior a tendência dos estoques. E os estoques, por princípio, representam custos. Daí acho que o trabalho da logística, do supply chain, ele tem um papel muito fundamental nesse sentido. Quanto à questão de formação, só me permitindo estender um pouquinho, via de regra o pessoal vem me fazer, João, eu queria fazer um curso de logística, tal. Por quê? Não, porque eu gosto de mexer com materiais e tal. Muito bem. Você conhece princípios contábeis? Não, eu detesto contabilidade. Eu acho que você devia rever esse ponto. Não estou aqui fazendo apologia à contabilidade, eu também não sou fã e também não sou muito bom em contabilidade. Mas como que você vai gerenciar uma área que basicamente representa custos se você não conseguir alocar esses custos dentro de uma contabilidade gerencial? Se você não tiver um conhecimento de custos especificamente? Tá? Como você vai falar de logística hoje se você não tiver minimamente uma base fiscal e tributária para poder justamente atribuir os respectivos, as compras que você vai fazer ou as transações que você vai fazer? Você sabe, você como na área de operador logístico, qualquer movimentação de material que você vai fazer para dentro, para fora ou entre áreas demanda hoje uma área fiscal. Tem uma nota fiscal, nem que seja uma nota fiscal de simples transporte, né? Então, como você vai lidar com logística sem ter esses conhecimentos básicos? Então, o profissional da logística hoje, ele tem que perder aquele estigma de ficar movimentando materiais e ter uma visão muito mais ampla. Esse é o princípio do supply chain hoje. E aí a gente sempre diz, João, que a logística dentro de uma indústria, ela nasce
quando a área de vendas decide o quanto vai vender, né? É essa decisão que starta todo o processo de planejamento, de movimentação, é assim mesmo que você entende? É assim que eu entendo, e agora eu acredito também que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, em, digamos, ter uma dependência muito grande da área de vendas, tá? Porque é muito comum, nós fazemos as nossas reuniões de vendas, olha, eu planejo vender 100 mais ou menos 30%. Olha, quando você põe 100 mais ou menos 30%, significa que você pretende vender entre 70 e 130. Isso dá uma variação de praticamente 50% no estoque que eu vou ter que formar nas alocações de tempo máquina que eu vou ter. Então eu concordo sim, mas a logística ela tem que ser flexível. E a gente sempre fala, e você comentou bem com relação à redução de custo, né? Eu acho que tem um outro ganho intrínseco, João, que é a indústria transformar o seu custo fixo em custo variável. Né? Eu acho que são esses dois principais ganhos que nós temos, além da, obviamente, da especialização do operador que está intrínseco no negócio dele, mas além de você reduzir custos, você oferecer para a indústria a oportunidade de ela ter uma estrutura fixa menor, né? Sem dúvida. Por princípio, o que é variável você gerencia, o que é fixo você não gerencia, tá? Justamente essa questão de sazonalidades, nas épocas de sazonalidade e nessas questões de incerteza é que eu acredito que o operador logístico possa atuar bem. Eu, particularmente, lido com operadores logísticos há mais de 20 anos, tá? E sempre a ideia de ter o operador logístico como um parceiro é justamente nesses períodos onde você, digamos, a vendas errou para mais. Ou seja, ela previu 100, você se programou para 100, 110 e aconteceu 120. Ou aconteceu algum problema qualquer, teve uma greve de Santos, coisa do gênero, que é muito comum, por sinal, onde causou algum desvio no seu processo. Se você for ter o custo fixo para atender todas essas variáveis, você vai ter um custo a princípio insuportável. Então é aí que o operador logístico tem um papel fundamental e isso eu creio que explica facilmente o crescimento que o segmento logístico, principalmente de prestação de serviços, tem conseguido nos últimos anos. Tá bom, João, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o João Paulo Lopes, que é gerente de supply da PHFIT. Nós voltamos no instante. Especializada em locação. A SAF Empilhadeiras conta com oficina equipada, técnicos altamente qualificados e constante atualização da frota, garantindo equipamentos e atendimento de qualidade. Locação, uma boa alternativa para quem não quer ter problemas com a sua movimentação de materiais, devido a manutenção inesperadas, alto custo de investimento e administração de peças e manutenção. São inúmeras as vantagens. Venha conhecer melhor esta opção. SAF Empilhadeiras, garantia de bom atendimento e qualidade de equipamentos. SAF Empilhadeiras, 4584-1171. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o João Paulo Lopes, gerente de supply da PHFIT. João, você tem um case que está terminando agora nesse momento, que é uma operação extremamente nervosa, que é uma operação de Natal. É verdade. Eu acho que a gente, e aí eu vou deixar você muito com liberdade para você efetivamente detalhar bem essa operação, porque ela mostra e reflete aquilo que efetivamente é a logística. Okay. Como é que essa operação acontece hoje lá na PHFIT e como é que está sendo essa experiência de Natal, que é uma experiência que a gente vê, que a gente sempre briga que não dá para passar o Natal para janeiro. Né? E você falou no fechamento do primeiro bloco que a gente trata com duas variáveis na logística muito importantes. Primeiro a sazonalidade e depois algumas intempéries que fogem do nosso controle, ou alguma greve no porto ou mesmo algum atraso de embarque, principalmente no comércio internacional. Sim. Como é que está sendo essa operação do Natal para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a essência da logística, João? Isso para a nossa empresa é uma novidade que eu inclusive trouxe da experiência do segmento automotivo, que tem por hábito usar o operador logístico como parte do negócio, né? É uma parte que, pelo menos eu senti dentro do segmento têxtil, que não havia essa cultura, né? Nós somos uma indústria por princípio compra material, transforma e vende esse material transformado, né?
Esta operação de Natal é uma operação agregada, lógico, toda e qualquer empresa ela tem que estar sempre buscando oportunidades de melhorar a sua performance. E é uma operação distinta, uma operação basicamente de revenda, de distribuição, onde são comprados materiais importados, materiais específicos para a época, como no caso aqui o que nós chamamos de Operação Natal, tá? E são produtos que compõem a nossa gama natural, ou seja, natural, nós produzimos fitas, basicamente, fitas decorativas de uma maneira geral, e é natural que na época de Natal queiramos aumentar essa gama com alguns produtos que não são produtos da nossa fabricação. Tá? Nós temos uma filial, inclusive, fora do Brasil, na Ásia, e nós, via essa filial, nós adquirimos alguns produtos para compor essa gama e aproveitar essa época, essa sazonalidade do Natal. Né? E até a minha chegada era comum fazer-se uma operação, entre aspas, de improviso, tá? Com todo o empenho do pessoal, mas você trazer material, e são volumes, você sabe que são volumes relativamente expressivos, nós falamos de algumas dezenas de containers em alguns casos, né? Trazer isso para dentro de uma unidade industrial, ela acaba quebrando o fluxo natural dos processos dessa unidade, que é comprar matéria-prima, transformar e vender. Então isso acabava interferindo. Eu defendi a ideia, que acabou sendo aceita, felizmente, pela direção, de nós mantermos a harmonia da empresa, seguindo essa lógica, que utilizarmos um terceiro de um operador logístico. Né? Muito bem, desenvolvemos e trouxemos este material, só que aí já começaram as intempéries, né? Então é canal amarelo, canal vermelho, o navio deveria ter vindo direto, atracou não sei aonde na África, enfim, aconteceram algumas coisas e esses prazos de chegada acabaram em alguns casos ficando comprometidos. E como são vários containers, muitas vezes o cliente também, ele fazia um pedido e ele só aceita receber o pedido completo e esse pedido tem partes em cada container, então a gente acaba acumulando até esperar chegar o último. E nós tivemos aí, infelizmente agora no começo do ano, no meio do ano, alguns atrasos, né? E acabou provocando um certo gargalo, tá? Mas eu diria que nós conseguimos, felizmente, ainda estamos, né? Afinal de contas, não estamos ainda numa época que permite fazer, estamos em operação, mas eu acho que o grande aspecto do operador logístico que eu vejo, eu sempre tomei esse cuidado quando desenvolvi operações logísticas conjuntas, é que, primeiro, não existem soluções prontas. Existem alguns modelos que podem ser seguidos e devem ser adequados. Então, sempre procurar um operador logístico que tenha esses modelos, que já tenha alguma experiência dentro do teu segmento. Quando eu estou dizendo teu segmento, é uma operação de distribuição varejo, é uma operação de abastecimento de planta, é uma operação de abastecimento de alguma forma específica, enfim. Dentro desse segmento, procurar alguém que tenha experiência nisso. Segundo, uma área de TI que seja amigável, ou seja, que permita também a interação de dados. Porque hoje não cabe mais você ficar passando arquivo por e-mail ou você ficar mandando fax. Fax é peça de museu, desculpa. Hoje com integração de dados, com EDI, então tem que ser uma linguagem fácil, tem que ser inclusive softwares que permitam essa integração. Né? E por último, flexibilidade, ou seja, nós tivemos uma experiência onde nós levamos pessoas nossas de dentro da indústria que conheciam o produto para trabalhar em conjunto com a equipe do operador. Isso foi muito importante. Porque, em função desse atraso que nós tivemos, o nosso cliente não quer saber. Ou seja, se não chegar no prazo, ele vai cancelar o pedido e ponto. E nós vamos amargar com aquele estoque. Então, ter esta flexibilidade que te permita uma ação conjunta a fim de alcançar o objetivo comum. Porque se a operação não der certo, não vai dar certo para os dois, né? E apesar do Natal ter data marcada, mas todo ano tem. Então, a gente espera que o sucesso se repita. Eu lembro, quando a gente conversou um pouquinho sobre essa operação, que você tinha basicamente dois operadores para se decidir, né? Você tinha um operador maior, né? E você tinha um operador de menor porte, porém no seu conceito mais flexível. Com tudo isso que aconteceu, que a gente tem acompanhado dessa tua operação de Natal, todos esses atrasos que aconteceu, você queria que foi a melhor decisão? Se você tivesse tomado a decisão de ir para o operador maior, muito provavelmente você não teria conseguido escoar tudo aquilo que você tem conseguido escoar para esse operador menor, porém com mais envolvimento, comprometimento e flexibilidade? Olha, eu acredito que a decisão foi correta porque, primeiro, quando se fala em operadores logísticos, existem muitos operadores logísticos, inclusive operadores logísticos que são específicos para alguns fins, com um pouco nicho de clientes, poucos clientes, enfim, tá?
No nosso caso, nós tínhamos realmente um grande operador logístico, eu diria que entre os 5 maiores, né? E uma opção de um operador logístico com menor número de clientes. Tá? Qual foi o nosso... E aí eu tive uma questão pessoal muito forte. Tá? Eu tive um certo receio, eu ia dizer medo, mas um certo receio de que talvez não tivesse a atenção necessária quando ocorresse qualquer tipo de anormalidade por parte de um grande operador. Por quê? No caso de um grande operador, nós, em primeiro lugar, não seríamos representativos. Então eu tenho dúvidas dessa atenção. Mas vamos dizer que o aspecto profissional ressaltasse que nós tivéssemos essa atenção. Talvez não tivéssemos a velocidade de resposta que atendesse aos anseios da direção. Porque como a operação era interna, então quando a direção tinha qualquer dúvida, ela simplesmente descia na planta ou fazia uma ligação para o supervisor de materiais, ele tinha a resposta. Quando você fala em fazer isso com um operador logístico de grande porte, a gente sabe que eventualmente não tem essa proximidade, né? Então o fato de escolher um operador logístico, vamos dizer, menor, mas que tivesse mais flexibilidade, pesou nessa hora, na questão do atendimento à demanda da direção, porque, eu insisto, foi a primeira vez numa empresa quase centenária, onde se fez uma operação logística. Tem alguns casos de armazenagem, mas de fazer, manipular o produto, entregar, fazer com que fizesse o processo de atendimento até o cliente, foi a primeira vez. Então daí o fato da gente ter optado por uma empresa, entre aspas, mais enxuta. Agora, é um desafio enorme para você, né, João? Primeiro, a gente sabe que é uma operação spot, mas que todo o holofote está em cima dessa operação, né? E você, apesar disso, você decidiu quebrar o paradigma, que é colocar isso para um operador fazer, o que teoricamente redobrou a atenção em cima da operação. Como é que foi essa experiência? Olha, não foi a primeira vez, tá? Eu já tive aí a oportunidade de participar de alguns processos, inclusive de terceirização completa. Eu tive alguns clientes, eu tive um grande cliente há cerca de uns 4, 5 anos atrás, que ele saiu, para você ter uma ideia, de um galpão de 16 mil metros quadrados, com 6, 7 mil SKUs, basicamente voltado para o varejo. Ele terceirizou 100% da operação dele. Ou seja, ele devolveu. Então, olha o risco que seria um caso desse. Porque se não desse certo, você está arriscando o negócio da empresa, né? E não, ao contrário, foi feito com um operador de grande porte na época, né? E ao contrário, teve um sucesso bastante interessante, porque, de novo, tornou custos que eram fixos de locação de um galpão de 16 mil metros, uma equipe aí na época com 120 ou 130 pessoas, que eram custos fixos, tornou em custo variável. Em algumas épocas, é bem verdade, era uma empresa que lidava com presentes, com o público em geral, o custo ficava maior do que o médio, mas em épocas de baixa o custo caía em 40%, 60% em alguns casos. Tá? Então, na média, o custo ficou mais baixo e, pasmem, apesar do operador logístico, entre aspas, não ser especialista naquele assunto, mas ele é especialista em manipulação de materiais. Então, os índices de atendimento acabaram ficando menores. Então, a gente já trazia alguma experiência disso. Eu fiquei, não vou dizer para você que eu não tive nenhum receio, mentira, lógico, a gente sempre fica um pouco receoso, mas eu fiquei muito mais receoso de como seria a postura da direção da empresa em relação a eventualidades que ocorressem. Mas para minha alegria foi muito bem aceito e o que aconteceu a gente conseguiu, de novo, em função daquela questão de parceria, de ação conjunta, resolver e eu diria, eu estou satisfeito, não tenho grandes problemas não. E o que você vê para 2012, João? O que você olhar agora para o mercado, para a economia, só para a gente trocar um pouquinho de ideias e com relação ao crescimento do Brasil? O que você está esperando nos seus planos, no seu planejamento para 2012? Como é que você vê o Brasil ano que vem? Olha, eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado com muito cuidado, porque toda essa crise que a gente vê do euro e tal, ela acaba vindo numa época justamente que nós estamos fazendo orçamento, né? Então, que orçamento eu prevejo para o ano que vem? É difícil. Porque quando você fala orçamento, a gente não fala de valor fixo absoluto, você tem que fazer em relação a um percentual do faturamento ao resultado da empresa, né? E também como fazer o retorno disso, o payback disso, né? Um ambiente de incerteza. Então, o que eu tenho buscado muito fazer hoje é o seguinte, é automatizar. Ou seja,
nós precisamos utilizar melhor os recursos que já existem disponíveis. É comum hoje, Luciano, você vê até empresas com relativo porte não utilizarem ferramentas absolutamente conceituadas no mercado, já como o código de barra, a utilização de código de barra, que chega a agilizar em 60 vezes a entrada da informação. Tá? Então, nós não utilizamos código de barra internamente, então estou propondo a gente colocar o código de barra. Tem um revés dessa história, eu preciso de gente mais preparada. Então, junto com o investimento em recursos, estou focando muito investimento em treinamento justamente para tentar trazer. Treinamento de boa parte dele, inclusive eu que estou ministrando na empresa. A gente tem visto isso, né, Jorge? A gente tem visto muitas faculdades aí, vamos chamar assim, formando profissionais, e se a gente pegar um pouquinho a essência de uma faculdade, que é promover capacitação, eu acho que está se perdendo um pouquinho esse conceito. O que a gente tem visto é muitas faculdades preocupadas em formar quantidades, né? E a gente vê uma guerra de preços entre faculdades que nos preocupa, porque cada um quer abocanhar o mercado do outro, os preços estão cada vez lá para baixo, e quem acaba sendo penalizado é a grande matéria-prima, que é o professor. Isso é muito perigoso, né? Principalmente no segmento que é exigido a cada ano mais, e onde a nossa matéria-prima é o ser humano, né? Como é que você vê esse cenário de capacitação? Olha, eu sou um otimista incorrigível. Eu acho que o Brasil ele passou por uma fase, pós-ditadura, vamos dizer assim, ele passou por uma fase de massificação do ensino. Eu lembro que quando eu fui fazer minha faculdade, o segmento que eu queria, em São Paulo haviam 4 faculdades apenas que tinham o segmento de comércio exterior que eu queria fazer, tá? E hoje não. Então, ele passou por uma fase de massificação do ensino. Eu acredito que nós estamos numa inflexão de curva justamente para qualificar melhor esse ensino. O aluno, ele é aluno, ele tem que ser visto como aluno, não como cliente em primeiro lugar. E a faculdade, a escola de uma maneira geral, ela tem um papel muito importante na formação do caráter das pessoas que vão estar ministrando, que vão estar treinando no futuro. Então eu acredito que a gente está passando por uma inflexão de curva, tem a Enem, tem uma série de coisas aí que o governo está fazendo, que a gente vê algum resultado, mas eu acredito que a gente está passando por esse processo de qualificação e quem sabe daqui a 4, 5 anos a gente tenha um número menor de cursos, mas uma melhor formação. Eu acredito que isso esteja acontecendo. Tá bom, João, meu tempo está esgotado. Tem aqui mais aí uma extensa lista de questões que eu gostaria de compartilhar contigo, mas pela limitação do meu tempo, cabe me agradecer mais uma vez a tua presença, o teu prestígio, por estar mais uma vez atendendo os meus convites. Você é sempre muito gentil comigo, muito obrigado. O programa Logística em Foco fica à sua disposição. Sempre que tiver novidade lá pro lado da PH, que se quiser compartilhar conosco, nossas telespectadoras, a casa está de portas abertas. Eu te agradeço, muito obrigado pelo convite e eu estou sempre à disposição. Obrigado. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda quinta-feira, 8h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade.